Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical, cujo tema é a intercessão pela Igreja. O nosso texto básico está em Efésios, capítulo 3, verso 14 a 21. Sabemos que a oração é importante, mas será que é necessário que eu ore pela Igreja? A missão Portas Abertas, que é uma missão interdenominacional que trabalha dando assistência à igreja perseguida ao redor do mundo, levando alimento, levando Bíblia, levando treinamento, assistência jurídica, diz que o principal pedido que os cristãos perseguidos têm é que nós, a igreja, façamos oração por eles. O nosso texto, então, de Efésios, diz o seguinte: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para entender então esta passagem, nós vemos que Paulo declara o seu amor pela Igreja e sua preocupação com o seu bem-estar. Ele descreve a Igreja como a família de Deus, e essa família precisa ser fortalecida no Espírito e habitada por Cristo, a fim de conhecer todas as dimensões e implicações do amor de Cristo por elas. Dessa maneira, a própria Igreja estará alicerçada nesse amor. O apóstolo finaliza com uma doxologia, reconhecendo o supremo poder de Deus para operar na Igreja, declarando que Deus é glorificado na Igreja por meio de Cristo. Nesta lição, pretendemos responder 3 perguntas: quando orar, por quem orar e pelo que orar. A palavra intercessão tem origem no latim, que significa intervir, ou pedir ou instar, ser intermediário, ou seja, agir em favor de alguém. A palavra de Deus nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16. O primeiro ponto, então, fala sobre a responsabilidade cristã. Conforme nós vimos em Tiago, os crentes recebem uma ordem de orar uns pelos outros. E interceder é isso, é intervir, é estar diante de Deus a favor de outra pessoa, no caso dos nossos irmãos. Mas o Novo Testamento deixa claro que a responsabilidade não se limita às orações pelos doentes, que é o caso desse contexto aí do versículo 16 de Tiago 15. Repetidamente, o apóstolo Paulo pede: irmãos, orai por nós. E suas cartas às igrejas dão testemunho de suas orações por eles. Ele não só pedia oração da igreja por ele, mas também orava pelas igrejas, e isso está aí no Novo Testamento, claramente exposto. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Então, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, nós vemos que ele registrou em suas cartas o conteúdo das suas orações às igrejas, e parte do seu propósito era que os leitores pudessem aprender com o seu exemplo sobre como orar uns pelos outros. Então vamos lá.
Orai sem cessar. A expressão significa literalmente orar continuamente ou em todo momento. A ordem inclui a ideia de orar frequentemente, sem abandonar a oração, estando prontos para orar. Então, nós sabemos que devemos ter uma vida de oração. A oração não está limitada apenas àquele momento em que estamos na igreja ou que estamos reunidos com os irmãos, mas ela deve fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Então, isso significa que devemos orar com frequência. Nossa vida como cristãos, então, deve ser caracterizada pela oração. Devemos ser conhecidos como pessoas de oração. E devemos seguir o exemplo de Jesus, que era um homem que orava com regularidade e constância. No tempo de Jesus, os judeus oravam pelo menos 3 vezes ao dia. Pela manhã, ao amanhecer, à tarde, por volta das 3 horas, e ao pôr do sol. E entre esses momentos, havia também o momento em que eles recitavam alguns trechos do Deuteronômio, chamado Shemá, porque começa dizendo assim: Ouvi, pois, ó Israel, e atentem cumprir os mandamentos, e assim por diante. Portanto, isso servia como padrão e como modelo de oração para que os mais jovens seguissem. Além disso, ele também orava espontaneamente em outros momentos. Quando ele se deparava com alguma situação, ele, ao mesmo tempo, se dirigia ao Pai, como quando ele teve que multiplicar pão, fazer outros milagres, ou mesmo diante da triste realidade que ele via das cidades que não confiavam nele, que não acreditavam nele, apesar dos milagres que ele havia feito nelas. Também colocamos este mandamento, orar sem cessar, em funcionamento quando nós não paramos de orar. A ideia é que nunca devemos parar de orar. Continuar orando mesmo quando nos sentimos tentados a deixar de orar. Quando pensamos, não está adiantando, não está acontecendo nada, as pessoas não estão mudando, eu estou perdendo tempo. Não. A ideia de orar sem cessar é que mesmo que nós nos sentimos tentados a deixar de orar, mesmo que a gente sinta que não está adiantando, nós devemos perseverar, devemos continuar orando. Quando Paulo disse que ele não cessava de orar por seus irmãos, ele queria dizer que nunca desistia de orar. Veja o que ele diz em Efésios 1,16: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1,16. Então, ele não desistia, ele nunca deixava de orar pelos irmãos. E outra maneira, então, é que nós devemos estar prontos para orar. Orar sem cessar quer dizer que nós devemos estar prontos a orar a qualquer instante. Devemos reagir imediatamente aos eventos do nosso dia a dia, sejam eles bons ou maus, agradecendo a Deus pelo que acontece ou então suplicando, pedindo a Deus. Jesus ele costumava orar em resposta aos eventos diários. E assim também Paulo, que nas suas próprias cartas registra, no meio da epístola, ele registra sua oração pelos crentes daqueles diversos lugares a que ele escrevia. Também Neemias, mesmo durante o seu trabalho, ele dirigia a sua oração a Deus, pedindo a sua orientação e pedindo também que ele estivesse tratando com os adversários que tentavam impedir a obra. Portanto, respondendo à questão quando orar, a nossa vida de oração deve ser composta de 2 momentos, basicamente. Primeiro, aquele momento programado de oração, aquele horário diário que nós reservamos para orar, é a oração intencional. E o segundo momento é o momento espontâneo, em que à medida que as coisas aconteçam e haja necessidade, nós então nos dirigimos a Deus. Essa é a oração situacional. Segundo ponto, intercessão por pessoas e comunidades. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 183, diz o seguinte: devemos orar por toda a Igreja de Cristo na Terra, pelos magistrados e outras autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos,
e pelos homens de todas as classes, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer. Porém, não devemos orar pelos mortos, nem por aqueles que se sabe terem cometido pecado para a morte. Então, aí várias referências, textos bíblicos que servem de base, então, para este ensino. Também, na pergunta seguinte, 184, diz que devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus e o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou o de outrem, nada, porém, que seja ilícito. Desta forma, fica claro que nós devemos orar pela igreja, né? Podemos interceder pela igreja na dimensão comunitária, ou seja, incluir todos os membros como um único grupo, em particular na nossa oração. Isto é bíblico, pois Deus opera tanto nos grupos de pessoas como nos indivíduos. Romanos 5, 12 a 21 diz que o mundo pode ser dividido em dois grupos. O grupo segundo Adão, que está no pecado, permanece no pecado e estará afastado de Deus, receberá o castigo de Deus. E o segundo grupo, que está em Cristo, conhecido como os eleitos, o povo de Deus ou a Igreja Universal. É o corpo espiritual de Cristo pelo qual ele orou na sua oração sacerdotal em João, capítulo 17. Ele também continua a interceder por seu corpo. Ele diz em Romanos, lemos em Romanos 8:34, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o Senhor Jesus, ele intercedia e intercede ainda por nós como igreja, como um grupo. No Antigo Testamento, Deus também se relacionou com as nações da terra como entidades corporativas, coletivamente, como Israel e as nações gentias. Deuteronômio 6,3 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor de teus pais. E ainda em Gênesis 27, 29, a primeira parte diz: sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Então, Deus está tratando aqui com Israel e com os outros povos, com as outras nações, como um conjunto, como um grupo. No Novo Testamento, Deus se relaciona com as igrejas locais de maneira comunitária. A maioria das epístolas é escrita às igrejas como um todo, assim como a mensagem de Cristo em Apocalipse capítulo 2 e 3, quando as cartas são dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Por exemplo, capítulo 2, verso 5 diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O pastor está pregando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e então nós vemos aí que a mensagem é dirigida ao grupo que compunha aquela igreja. Essa exortação a que se refere o versículo 5 de Apocalipse, então, é sobre o castigo conjunto. Era para a igreja de Éfeso como um todo, e justamente a igreja pelo qual Paulo havia orado. Como cristãos, hoje, nós precisamos nos lembrar de orar pela nossa igreja como um corpo. Porque quando pensamos na igreja como unidade, aprendemos a pensar em maneira de promover a unidade. Quando nós pensamos na igreja como um grupo unido, então nós vamos tratar e vamos ter a atitude de um grupo unido. Isso facilita, então, a nossa própria unidade. Quando nós oramos uns pelos outros, quando nós oramos pela igreja como um todo, dificilmente, então, haverá brecha para desunião. Conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, e também os seguintes que falam a respeito do corpo de Cristo como unidade, o apóstolo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Então aí está a ênfase na unidade da igreja. Podemos também interceder pela igreja na dimensão pessoal, né? Quando oramos pela nossa igreja, então nós
não só devemos orar de um modo geral, pela comunidade, como uma corporação, mas também podemos nos lembrar das pessoas da igreja pelo nome, de forma individual. Temos a tendência de orar em primeiro lugar, ou somente, por certos tipos de pessoas que vêm à nossa mente, que estão próximas a nós, do nosso relacionamento. Mas com Paulo, nós aprendemos que devemos orar também pelas outras pessoas, ou seja, por aqueles que não são tão chegados a nós. Ele orou por aqueles que não eram seus cooperadores chegados, como ele orava também por Timóteo, orava por Tito, por Silas e os seus companheiros, mas ele também orava. Veja em Efésios capítulo 1, verso 15. Tenho ouvido que há entre vós. Ele havia fundado a igreja de Éfeso e já havia se passado algum tempo que ele já não estava lá, ele estava agora preso quando ele escreve essa carta aos Efésios e após ter ouvido o relatório. Certamente então já tinha chegado outras pessoas, novos membros foram acrescidos a esta igreja. E mesmo assim, então, não conhecendo esses novos membros, ele ora por eles também, ora por essas pessoas que faziam parte daquela igreja que havia sido fundada por ele. O exemplo de Paulo, então, nos ensina que devemos orar por aqueles sobre quem apenas ouvimos falar, ou que não vemos regularmente, né? Por exemplo, quando nós vamos orar por um missionário, nós temos um nome, muitas vezes uma foto, mas nós não conhecemos e provavelmente nunca o encontramos pessoalmente. No entanto, nós podemos orar e devemos orar, porque sabemos que ali está o nosso irmão fazendo a obra de Deus, né? Quando nós oramos, então, assim, isso expande o nosso ministério pessoal, porque nós estamos também participando do ministério desses outros obreiros. Isso ajuda-nos a evitar panelinhas e promover a unidade no corpo de Cristo. Quando nós oramos, mesmo por aqueles que nós não são tão chegados a nós, nós estamos, de uma certa forma, nos aproximando deles. E como parte do mesmo corpo, isso é saudável, isso é bênção para todos nós. Também devemos orar por aqueles ou Paulo orava também por aqueles que eram espiritualmente prósperos. E é interessante, a ideia de próspero aqui não é do sentido material, mas espiritual mesmo. Aquelas pessoas que estavam firmes na fé, que estavam ativos no trabalho de Deus, estavam servindo a igreja, né? Ele tinha ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, né? Essas são as marcas de maturidade e estabilidade espiritual, ou seja, eram crentes firmes, eram crentes que estavam ali seguros no caminho de Deus. Poderíamos pensar, então, que Paulo estava desperdiçando o seu tempo porque estava orando por pessoas que pode parecer, não precisavam de oração, e ele deveria então estar gastando o seu tempo orando por aqueles perdidos, por aqueles que estavam enlaçados no pecado, mas as suas orações, ou as suas outras orações, mostram que as outras orações que ele faz ao decorrer do livro de Efésios e nas outras cartas também, mostram que ele orava com mais frequência justamente pelos bem-sucedidos espiritualmente, por aqueles que estavam firmes, para que eles pudessem continuar firmes, para que eles não viessem a desviar, para que eles não viessem a enfraquecer. Mas ele não deixava de orar também por aqueles outros que eram fracos e que se tornavam fortes, até em resposta às orações que ele fazia. E assim nós devemos também estar fazendo, né? Sempre há espaço para mais crescimento na vida do crente, como também há o perigo, né, de perder o primeiro amor, conforme a exortação à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2. Também, Paulo orava, ou ele nos ensina, nos dá o exemplo que devemos orar e dar graças regularmente pelas pessoas da nossa congregação. Dar graças pelas pessoas da nossa congregação.
nos ajuda a ter uma mentalidade humilde que estimula a servir aos outros. Quando nós agradecemos pelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, ao qual nós estamos diretamente ligados, isso nos estimula a servir uns aos outros. Isso nos ajuda a sermos humildes, no sentido de que nós reconhecemos o agir de Deus na nossa vida, como também na vida deles. E é pelo agir de Deus que nós estamos neste corpo, é pelo agir de Deus que nós estamos ligados à videira. Também nos dar graças regularmente pelos nossos irmãos da congregação, nos lembra que foi Ele mesmo que colocou cada membro no corpo. Conforme vemos lá em 1 Coríntios 12, mais uma vez a figura do corpo e da unidade da igreja, diz que Ele colocou cada um conforme lhe apraz, conforme ou lhe aprouve. Se você se sente insatisfeito, então, com algum irmão da igreja, o problema não é com as pessoas, mas é com Deus, porque é Deus quem colocou essa pessoa ali para fazer parte do mesmo grupo que você. Então, nós devemos orar e colocar essa situação diante de Deus, porque estamos em contrariedade, não com a pessoa em si, mas com a vontade de Deus. E orar, então, regularmente pelas pessoas da nossa congregação nos ajuda a pensar em coisas boas sobre elas e sobre a obra positiva que Deus está fazendo na obra delas, ou melhor, na vida delas, assim como está fazendo nas nossas também. E quando nós pensamos que é só pela graça, pela misericórdia de Deus que nós podemos estar na presença de Deus, podemos estar no caminho de Deus, podemos estar na expectativa da nossa entrada ao céu, então isso nos faz pensar que é bobagem a gente estar olhando para defeitos, porque todos nós temos defeitos, e é só a graça de Deus que, operando em nós, nos sustenta no caminho e na presença de Deus. Respondendo então à segunda questão, por quem orar? Nós vimos que a nossa oração deve ter como alvo a igreja, de duas maneiras, né? Devemos orar pela igreja coletivamente, de modo geral, pelo corpo como um todo, por todos aqueles que fazem parte da congregação de Suarão, no nosso caso, como também devemos orar individualmente, ou seja, pelas pessoas da igreja, citando o nome de cada uma, orar de forma específica por cada um dos irmãos. Claro, quando uma igreja é muito grande, isso fica bem complicado. É preciso muitas vezes subdividir em grupos e fazer então um rodízio. No caso das igrejas menores se torna mais fácil, né? Com uma lista nós podemos fazer uma relação dos irmãos, podemos estar lembrando de cada um deles então nas nossas orações. Que seja um por dia, mas vamos estar lembrando de todos individualmente. O terceiro ponto, então, é a intercessão por objetivos espirituais. O princípio geral evidente na oração que Paulo faz em Efésios capítulo 1, de 15 a 19, e em todas as outras orações pelas igrejas, é que sua preocupação principal era quase que exclusivamente com assuntos espirituais em vez de assuntos físicos e terrenos. Não que seja errado orar por assuntos físicos e terrenos, como a saúde dos irmãos, como a necessidade física dos irmãos ou da própria construção da igreja, mas o foco principal deve ser as necessidades espirituais e da eficácia do ministério dos seus membros, ou seja, que cada membro esteja cumprindo com a sua função, cada membro esteja sendo um instrumento nas mãos de Deus, desempenhando o ministério que cada um recebeu do Senhor, fazendo a sua parte no corpo de Cristo. As orações de Paulo e algumas partes do Novo Testamento nos dão os exemplos que precisamos sobre algumas petições específicas que agradam a Deus e verdadeiramente ajudam as pessoas a crescer em Cristo. Por exemplo, ore por trabalhadores para a seara. Né? Em Mateus 9, nós lemos
E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Orar então por trabalhadores é rogar ao Senhor não só que apareçam novos pregadores, novos missionários, mas que Deus desperte os corações dos seus servos. Onde estamos para a evangelização e o discipulado? Na nossa própria igreja, na nossa própria congregação. Vamos rogar ao Senhor que mande trabalhadores, porque a sua seara ao redor de nós é grande. Também ore para que cristãos aprendam a palavra. É a base da nossa fé, da nossa vida. A palavra de Deus é a autoridade máxima e é nela que nós temos então as orientações de Deus para a nossa vida, para o nosso modo de viver, de conduzir, que agrade a Deus. Então nós lemos que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É o pedido que Paulo faz na sua oração em Efésios capítulo 1, para que aqueles crentes realmente pudessem aprender, conhecer mais e se desenvolver na sabedoria, no conhecimento de Deus. O aparecimento de falsos mestres e de falsos ensinos também deixam claro a necessidade de nós orarmos pelos cristãos conhecerem a palavra de Deus. Há o risco, o perigo grande de ser levado por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. O texto de 2 Timóteo 4, então, nos diz que pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Como é triste nós ouvirmos falar de pessoas que antes faziam parte da nossa igreja e agora estão aí pelo mundo sem querer saber de Deus ou ainda seguindo religiões falsas e religiões heréticas. Por isso é necessário orar para que os cristãos aprendam a palavra de Deus. Também precisamos orar para que os cristãos vivam em amor. O que caracteriza também a vida do cristão, além da oração, é o amor. E o Senhor deixa isso bem claro quando ele responde ao questionamento, né? Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a palavra de Deus, ela não é apenas para nós termos conhecimento, mas é para ser praticada. E essa prática, ela é presenciada, ela é vista quando nós, nos nossos relacionamentos, demonstramos o amor de Deus na nossa vida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não fazendo de conta que está tudo certo, que elas não fazem nada errado, mas realmente agindo com amor, mostrando o amor de Deus por elas, mostrando a verdade, mostrando a realidade espiritual do pecado e da perdição eterna, mostrando também o desejo de que elas conheçam a Cristo, o desejo de que elas cresçam espiritualmente e que elas sejam úteis no trabalho de Deus. E outros motivos ainda, né? Ore para que a igreja se envolva em missões. Não só que Deus desperte trabalhadores, pessoas que possam se dedicar ao evangelismo, às missões, tanto aqui perto como além mar, mas também que possamos estar orando por aqueles irmãos que nós conhecemos ou que ouvimos falar, como é o caso de Paulo, né, que vimos anteriormente, que nós possamos estar também apoiando esses irmãos e não só aqueles que estão pregando, mas aqueles que estão recebendo a palavra lá, aqueles que estão em outros países
sendo convertidos e precisam das nossas orações diante da oposição da família, diante da oposição muitas vezes da sociedade e da oposição do adversário de Satanás. Ore pelos relacionamentos para que você possa ajudar outros a crescerem em Cristo e servirem no melhor. Ou seja, que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para que os nossos irmãos sejam mais operosos, para que eles possam desempenhar melhor o seu papel no corpo de Cristo, para que eles possamos ser apoio para que eles realizem o trabalho que Deus lhes deu a fazer. Ore para que você e outros membros da igreja encontrem encorajamento pelo compartilhar das coisas boas que Deus tem feito na vida de vocês, em vez de se concentrarem nas fraquezas do corpo e de seus membros. Nossa tendência muitas vezes é olhar para os pontos negativos, é olhar para aquilo que não está dando certo, olhar as falhas dos outros. Mas em vez disso, que nós possamos estar encorajando uns aos outros, né, reconhecendo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, compartilhando as coisas boas que têm acontecido conosco, entre nós, e isso sirva de estímulo para continuarmos louvando e servindo ao nosso Deus e assim buscando conhecer mais a sua vontade e assim nos aperfeiçoarmos e estarmos então cumprindo o papel que Deus tem para cada um de nós. O texto de Romanos 1:8 até o 12, então, fala sobre esses pedidos que Paulo tinha colocado ali quando ele escreve as cartas aos Romanos. Bom, você também pode encontrar outros motivos para orar nas passagens que nós já citamos aí de de Efésios capítulo 1, verso 16 a 19, Filipenses 1, 9 a 11 e Colossenses 1, 9 a 12. Você lê lá, você vai perceber mais alguns motivos pelos quais nós devemos orar pela igreja. Então, respondendo à terceira pergunta, né, pelo que orar? Quando nós oramos, então, pela igreja, nosso foco principal deve ser as necessidades espirituais e a eficácia do ministério dos membros da nossa igreja. Concluindo, então, irmãos, a oração é o meio pelo qual Deus cumpre o seu propósito na vida de sua igreja. Nós não vamos mudar a vontade de Deus com as nossas orações. Nós não vamos mover a mão de Deus com as nossas orações. Mas antes, Deus, ele muda o nosso coração para que nós possamos fazer a sua vontade e cumprir os seus propósitos. E quando nós oramos de acordo com os propósitos de Deus, então nós estamos orando como Deus quer que nós oremos. E nós estamos orando de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele realmente quer realizar. E, portanto, através das nossas orações, os propósitos de Deus na vida da igreja vai se cumprir. Sendo também uma responsabilidade de cada um de nós interceder pelo bem-estar da igreja em que nós congregamos. Então, é muito bom receber as orações, mas tão bom quanto nós podemos orar pela igreja onde nós estamos, que nós fazemos parte, que nós somos membros deste mesmo corpo. Então, quando nós somos abençoados, toda a igreja é abençoada. E quando um irmão está passando por problemas, por fraqueza espiritual, todo o corpo também é afetado. E é por isso que nós devemos, então, orar pela vida da igreja, orar pela igreja como um todo e também pelos irmãos individualmente. O profeta Samuel, então, entendeu bem esta mensagem quando ele disse o seguinte: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desampara o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12, 22 a 23. Então,
O servo do Senhor estava ali pronto a orar em todo o tempo pelo povo de Deus, tanto o povo de Deus como um todo, como individualmente, pelos líderes e pelas pessoas que faziam parte do povo de uma maneira geral. E ele tinha isso como uma coisa tão séria que ele coloca como um pecado contra o Senhor, deixar de orar pelo seu povo, deixar de orar, no nosso caso, orar pela igreja, o povo de Deus. Portanto, que Deus nos ajude e que isso que parece ser muito simples, né? O tema da lição, intercessão pela igreja, mas que nós possamos perceber a amplitude e o alcance, né, que este trabalho, talvez considerado pequeno, mas que traz um resultado tão grande na vida espiritual do povo de Deus, na obra de Deus como um todo, alcançando também pessoas que estão fora da igreja, que estão em outros países. Que Deus assim nos abençoe, que possamos ter essa mesma atitude de Samuel, né, de ter essa consciência de que Deus quer usar a nossa vida para orar pela igreja e para que os seus propósitos sejam cumpridos. Que Deus, então, nos abençoe e nos dê um bom domingo, uma boa semana. Amém.